Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo esse vídeo. Imagine você publicar um relato na página do Facebook e a comunidade se enfezar com um vizinho e fazer a vingança para você. Louco, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu em uma das histórias de hoje. Bora para o vídeo. História 1. Um indivíduo arrogante ocupa a vaga de estacionamento para deficientes da minha irmã ao estacionar sua BMW Car em nosso espaço, mas assim que ele recebe uma multa por estacionar na vaga de deficientes, esse sujeito surta e diz coisas horríveis para mim e minha família. Decidi me vingar desse cara postando online a gravação secreta que fiz de sua interação comigo, efetivamente arruinando sua reputação em nossa comunidade, e nunca me senti tão satisfeito em me vingar de alguém em minha vida. Aqui está o que aconteceu. Para começar, minha irmãzinha, que é a menina mais doce do mundo, tem 12 anos, mas não consegue andar ou se comunicar. Sua idade mental é de cerca de 6 meses. Obviamente, ela não pode frequentar uma escola regular, mas como vivemos em uma cidade grande, há uma escola maravilhosa para crianças como ela. Mesmo que não tenhamos um carro, já que não precisamos, conseguimos que a cidade colocasse placas na frente de nossa casa designando um espaço de 4 metros para embarque e desembarque de cadeiras de rodas para o ônibus escolar dela todas as manhãs e tardes. As placas foram colocadas há cerca de 2 anos, e após a primeira semana, nunca tivemos realmente problemas, pois a maioria dos nossos vizinhos é maravilhosa e totalmente compreensiva quanto ao nosso espaço designado. Para contextualizar, vivemos em uma comunidade talvez mais modesta, embora tenhamos recursos, mas em nossos 9 anos aqui, tivemos apenas interações ótimas com todos no bairro. Infelizmente, o bairro está se tornando mais gentrificado e estamos recebendo mais pessoas egocêntricas com seus carros caros, que na verdade buzinam para nós enquanto minha irmã entra no ônibus escolar. Esse processo leva cerca de 4 minutos, mas bloqueia nossa pequena rua, e isso realmente me incomoda, assim como as outras pessoas sensatas que testemunharam isso acontecendo. Ingenuamente, pensamos que isso seria o limite de nossas interações desagradáveis, mas estávamos errados. Em setembro, acordamos como qualquer outra manhã de segunda-feira e encontramos uma BMW brilhante estacionada em nossa vaga para deficientes. Não estava parcialmente ocupando, estava perfeitamente posicionada para ocupar toda a vaga. Para piorar as coisas, havia cerca de uma dúzia de outras vagas abertas na quadra e não é como se todas tivessem sido desocupadas naquela manhã. Como acordamos por volta das 6 da manhã, ficamos absolutamente perplexos. Eu tinha visto esse carro muitas vezes desde julho passado e definitivamente era o mesmo carro, já que não há muitos carros esportivos Bordeaux em nosso bairro. Geralmente, ele era estacionado cerca de 20 metros ao sul em nossa rua, e sabíamos que pertencia a um vizinho algumas casas abaixo. Fizemos todas as medidas básicas nesse tipo de situação, tiramos uma foto, anotamos a placa e ligamos para a polícia apenas para relatar o ocorrido. Os policiais passaram por aqui em cerca de 1 hora e aplicaram uma multa significativa, acredito que fosse de cerca de $700 ou outro valor considerável. Bem, por volta do meio-dia, um sujeito rabugento e convencido bateu à minha porta, e foi então que percebi que esse cara seria um problema. Era óbvio que ele era o dono do carro, então tomei a rápida decisão de gravar a conversa no meu celular. Abri a porta e antes que eu pudesse dizer algo, esse idiota já estava me atacando. Ele me acusou de colocar as placas esta manhã só para prejudicá-lo. Ele continuou dizendo que vagas para deficientes nem deveriam existir, que estão sempre vazias e que deveríamos pagar a multa injusta dele, que nem é inconveniente, já que a vaga ao lado estava livre e minha irmã poderia simplesmente pegar o ônibus de lá. Assim que ele terminou, eu disse ok e fechei a porta em seu rosto furioso. Ele tocou a campainha mais 5 vezes antes de sair furioso. Para minha satisfação, a gravação captou tudo claramente. À noite, contei aos meus pais o que havia acontecido e dei uma cópia da gravação ao meu pai. Temos uma comunidade bem unida na maior parte do tempo e há um grupo de Facebook do bairro com cerca de 3.000 membros. Meu pai decidiu postar um resumo do que havia acontecido, juntamente com a gravação e uma foto do carro em nosso espaço. Bem, assim que isso foi postado, houve uma agitação imediata, com as pessoas dizendo que iriam reagir. Sentimos a humildade de perceber que nossa comunidade estava nos apoiando, mas honestamente não achávamos que algo aconteceria. No dia seguinte, saí de casa para ir à escola e passei pelo carro desse cara, que estava em seu local normal.
Percebi que o pneu dianteiro estava completamente vazio, e após uma inspeção mais detalhada, vi que havia sido furado. Como disse, nossa comunidade é unida, mas não esperava nada assim acontecer. O cara deve ter visto a postagem no Facebook, porque ele não voltou para reclamar em nossa casa nem nos acusar de nada. As semanas seguintes foram tranquilas. Sempre que o via em público, as pessoas se aproximavam dele e lembravam que ele era um ser humano horrível. Avancemos para novembro, e havia um anúncio de venda na janela de sua casa. O mercado imobiliário havia caído bastante. Sempre tive curiosidade sobre quanto as casas semelhantes à nossa estavam sendo vendidas em comparação com o que pagamos pela nossa em 2010. Portanto, basicamente sabia quanto ele tinha pago em julho. Assim que vi o anúncio de venda, corri para casa e verifiquei os anúncios locais de casas, e eis que ele estava vendendo por $90.000 a menos do que estava valendo em julho. Ele claramente queria sair do bairro. Embora o crime dele não valesse nem perto de $90.000, devo dizer que não me sinto mal. No pior dos casos, ele vende aquele carro dele, que facilmente cobriria o dinheiro perdido. Mas desde aquele incidente, não tivemos mais nenhum carro estacionado no espaço da minha irmã. Esse cara é um idiota de primeira categoria. Antes de tudo, foi realmente uma boa ideia do autor original gravar essa interação. Quero dizer, isso fez toda a diferença do mundo. Essa situação poderia ter se arrastado por muito tempo se isso não tivesse sido gravado e postado online. Esse cara que estava reclamando porque levou uma multa realmente tem valores distorcidos. Vagas para deficientes existem por um motivo. É absolutamente necessário na sociedade, e qualquer um que pense o contrário realmente tem pontos de vista distorcidos. Embora ache que destruir propriedade seja realmente uma má ideia, acho que a indignação pública e a perda de reputação realmente foram merecidas. Quer dizer, esse cara arruinou sua posição na comunidade e literalmente não tinha argumentos a favor dele. Não havia ninguém do lado dele, então o fato de ele ter que vender sua casa por muito menos do que valia apenas para tentar sair daquele bairro é realmente engraçado para mim. Portanto, parabéns ao autor original por gravar essa interação. Isso literalmente fez a diferença para aquela comunidade, e agora eles não precisam lidar com um idiota como ele nunca mais. Cansado de ficar na seca e de sempre ser quem toma a iniciativa nas conversas com as garotas, o segredo para mudar isso está a um clique de distância. Antes de prosseguir com o vídeo, descubra o link especial que preparamos para você no primeiro comentário fixado. Prepare-se para uma revolução na sua vida social. História 2. Minha sogra está insistindo que compareçamos à casa dela no Natal, sem exceções. E agora, minha esposa e eu realmente não sabemos o que fazer. Supostamente, ela está estabelecendo uma fronteira ao exigir que as pessoas estejam presentes em sua casa neste Natal. Nesse ponto, estamos realmente indecisos sobre qual atitude tomar, o que torna o período natalino em nossa família mista bastante estressante. Agora estou compreendendo isso melhor. Minha esposa, cujo nome verdadeiro não é Sarah, é natural da costa oposta à minha. Ela se mudou para cá propositalmente para se afastar da região em que cresceu. Os pais dela se separaram em 2021 após 35 anos de casamento. Estamos casados há quase 4 anos. Minha família reside a uma distância de 45 minutos de avião ou 2 horas de carro um do outro nesta costa. Minha irmã e eu vivemos em cidades com estilo de destino extremamente diferentes. Além disso, o irmão de Sarah mora na mesma cidade que nós. Resumindo, minha sogra supostamente está definindo que o Natal será na casa dela este ano. Eu uso o termo fronteira de forma um tanto flexível, porque acredito que ela está sendo manipuladora. Ela se recusa a viajar de forma alguma e afirma que sempre viajou no Natal. Isso tem sido verdade nos últimos 2 anos, quando fizemos um Natal misto na casa da minha irmã em 2021 e um Natal misto na minha casa recém-comprada em 2022. Agora, sinceramente, acho que isso é uma jogada de poder por parte dela e também ignora o fato de que Sarah e eu viajamos para vê-la pelo menos 2 vezes por ano. Ela mora longe dos aeroportos, então é sempre um grande esforço, mas o suportamos porque é família. Logisticamente, basicamente existem 2 opções para mim e para Sarah: temos 2 natais completos com ambos os lados da família ou temos um Natal misto.
Minha irmã tem um filho de 7 anos e um marido cujo trabalho lida com logística de remessas e entregas, tornando dezembro um mês absurdamente ocupado para eles. Eles basicamente não podem viajar. Eu também tenho um trabalho que precisa ser feito em dezembro, e Sarah também. Acredito que precisamos estabelecer algum tipo de contramedida com a mãe dela ou algo assim, porque, honestamente, nesse ponto estamos realmente indecisos sobre o que fazer. Não acho que sua sogra saiba o que é uma fronteira, porque o que ela está descrevendo é literalmente uma exigência. Ela está exigindo que vocês tenham que ir à casa dela no Natal, e não há como contornar isso. Isso não é justo para ninguém e, na minha opinião, é muito tóxico. É claro que ela acabou de passar por um divórcio que provavelmente está abalando completamente o mundo dela, mas de maneira alguma ela está estabelecendo uma fronteira. Em vez disso, ela está apenas tentando dizer às pessoas o que fazer. Eu compartilho da opinião do autor original. Isso realmente parece manipulação e também é muito desconsiderado com todos os outros, em minha opinião. Se sua sogra quer estar em algum tipo de celebração de Natal, ela deveria se esforçar para viajar e tornar isso possível. Parece que ela vive mais distante basicamente de todos na família, e isso parece um tanto contraditório, já que ela não está disposta a viajar para ver a família. Portanto, não acredito que esteja errado em achar isso estranho, e talvez seja hora de sua esposa intervir e tentar resolver a situação, pois o comportamento de sua sogra está um pouco estranho e provavelmente está relacionado ao divórcio recente. História 3. O gato do meu vizinho foi levado por um cachorro de outro vizinho e agora ela está se perguntando onde está o gato dela, além de querer saber se temos alguma informação. No entanto, como resultado, não dissemos nada a ela. Não contamos a ela o que realmente aconteceu com o gato. Já se passaram vários meses, e nesse ponto, estamos seriamente sem saber o que fazer. Eu tinha acabado de voltar da pesca do dia e estava lavando o barco quando, dentro do barco no reboque, era visível o pátio dos fundos do meu vizinho por cima da cerca. Não converso muito com meus vizinhos, mas meu colega de quarto fala com eles frequentemente, sendo aquelas conversas típicas de vizinhança. De vez em quando, ela pedirá a ele para ajudar com algum trabalho pesado no jardim. Em seguida, ouço ela me chamar pelo nome errado, Vei Kevin. Kevin, é você? Agora, meu nome não é Kevin, mas o nome do meu colega de quarto é. Eu respondo a ela dizendo que sinto muito, mas o meu nome é o do autor original. Ela diz que tem tentado encontrar o Kevin para perguntar sobre o gato dela, que está desaparecido há alguns dias, e que não é típico dele ficar tanto tempo sem dar notícias. Ela pergunta se eu o vi. Começo a perguntar como é o gato dela, pois a nossa vizinhança tem muitos gatos que ficam do lado de fora e sempre estão no quintal. Nesse ponto da conversa, meu colega de quarto sai pela porta da frente, que fica ao redor da esquina da casa e não é visível para ela, mas consigo vê-lo. Ele escuta a metade final da conversa enquanto eu lhe digo que não vi o gato passar pelo nosso quintal ultimamente, mas que vou ficar de olho. Nesse momento, meu colega de quarto arregala os olhos e volta para dentro de casa, como Homer Simpson se escondendo nas moitas. Mas não dou muita importância, porque sempre brincamos desse jeito. Após terminar de lavar o barco, entro em casa e começo a contar para Kevin sobre a conversa com a vizinha. Ele me interrompe e diz que sabe o que aconteceu com o gato dela. Não é apenas um desaparecimento, ele não vai voltar. Confuso, pergunto o que ele quer dizer, e ele me conta que, como não tínhamos nos visto nos últimos dias, ele não teve tempo de me contar. Segundo Kevin, enquanto fazia trabalho no jardim outro dia, usando fones de ouvido, viu o gato da vizinha no quintal. Depois de um tempo, ele notou um pouco de agitação em sua visão periférica e, ao se concentrar, viu que o cachorro de outro vizinho tinha escapado pela porta da frente enquanto o dono estava no quintal dos fundos. O cachorro pegou o gato e brincou com ele como se fosse um brinquedo. Kevin viu o cachorro morder o gato e balançá-lo como um bicho de pelúcia. Kevin não quis se envolver para não machucar a vizinha, então chamou a atenção do dono do cachorro. Mas já era tarde demais. O dono do cachorro percebeu tarde e trouxe o cachorro de volta para dentro. Kevin disse que, infelizmente, já era tarde demais assim que começou. O dono estava furioso com a situação, xingando muito. Enquanto isso, Kevin assistia à cena chocante. O gato estava completamente imóvel. O dono do cachorro disse a Kevin: "Meu Deus, deixo a porta aberta por 2 segundos e acontece isso."
Você sabe de quem é esse gato? Kevin, olhando para o gato que não se movia mais, disse que achava que era da senhora que mora naquela casa, apontando para a casa do nosso vizinho. A dona do cachorro não estava em casa naquele momento. O dono do cachorro xingou um pouco mais e decidiu o que fazer. Ele pegou uma pá, pegou o gato e o colocou em uma lata de lixo, depois voltou para dentro. Nesse ponto, eu estava completamente perplexo. Quando ele termina de me contar, pergunto a Kevin se ele vai contar à vizinha dona do gato. Ele diz que pensou nisso, mas não acha que é da conta dele. Se fosse ele, preferiria acreditar que o gato foi atropelado por um carro. Cerca de 20 minutos depois, enquanto trabalhava no quintal, ela perguntou a Kevin se ele tinha visto o gato, e ele disse que não, mas que ficaria de olho. Já se passaram meses, e sinceramente, não sabemos o que fazer. Isso é terrível, sério. Pensem bem nisso. É o animal de estimação querido de alguém, um animal que eles amam e cuidam. Esse gato é provavelmente outro membro da família dessa senhora. É sério, vocês precisam contar a ela o que aconteceu. Ela tem o direito de saber e merece saber. E ela merece saber que o vizinho do outro lado da rua foi negligente com o cachorro e é isso que aconteceu. Quer dizer, o que está acontecendo com vocês? Vocês vão continuar mantendo ela no escuro? Vocês sabem a verdade, por que não contam a ela? É completamente terrível apenas ficar aí sentado e não dizer nada. Ela provavelmente está esperando dia após dia, tentando descobrir onde seu gato foi parar e o que o dono do cachorro fez com ele. Ele simplesmente jogou o gato no lixo. Nem mesmo o corpo do gato está lá para confirmar os piores temores dela. Isso é terrível demais, e honestamente não está certo. Vocês são totalmente insensíveis por deixá-la no escuro quando vocês sabem a verdade. E, sinceramente, se eu estivesse no lugar de vocês, teria contado a ela imediatamente o que aconteceu, porque a vizinha realmente merece o direito de saber. História 4. Uma mãe chamada Karen surta ao descobrir que seu filho está em uma posição mais baixa na ordem de rebatidas do que ela acha que ele merece, e eu nunca estive tão incomodado por ser um treinador voluntário de um time de beisebol na minha vida. Aqui está o que aconteceu. Isso aconteceu ontem e ainda estou surpreso com a audácia das pessoas. Eu treino minha equipe de beisebol de verão para crianças de 9 anos. Se você sabe algo sobre ligas infantis, você entenderá que o beisebol de verão é apenas para se manter ativo. Não há treinos obrigatórios, nem torneios, apenas 2 jogos por semana ao longo de 4 semanas. As crianças continuam jogando. É basicamente a versão casual do beisebol organizado da liga infantil. Ontem à noite foi o nosso penúltimo jogo, então já jogamos por 3 semanas. Começo os aquecimentos 45 minutos antes de cada jogo, e isso é conhecido desde antes do nosso primeiro jogo. Eu monto a escalação 30 minutos antes do jogo, porque nesse ponto eu deveria saber quem estará presente ou não. Eu completo essa tarefa o mais cedo possível para poder voltar aos aquecimentos com as crianças. É exatamente nesse momento que a Karen, a pessoa envolvida nesta história, chega 20 minutos atrasada, antes do jogo, com seu filho. Eu o coloquei na parte inferior da ordem de rebatidas e o deixei de fora na defesa na primeira entrada, porque não tinha certeza se ele viria. Existe essa percepção de que os piores jogadores do time rebatem por último, então ver seu filho no final da ordem de rebatidas a deixou furiosa. Vale ressaltar que o filho dela joga em times de seleção, que é uma liga avançada paga, e isso não necessariamente significa que ele é o melhor jogador. Além disso, o pai dele treina o time de seleção. Isso significa que o filho dela deve ser o melhor jogador do time e deveria rebater mais acima na ordem, certo? Bem, ela definitivamente pensa assim, e seu filho também, já que ele estava chorando no banco antes mesmo de o jogo começar. Ela tentou discutir comigo na frente de todos, alegando que tinha chegado a tempo para os aquecimentos na semana anterior e que ninguém mais estava lá, então eles chegaram mais tarde na noite passada porque nós não começamos realmente 45 minutos mais cedo, como eu tinha dito. Primeiro de tudo, isso não é verdade. Eu perdi 2 dos jogos, mas quando estou lá, sempre chego 1 hora antes, e ela nunca chega na hora. Em segundo lugar, o filho dela não compareceu a um treino opcional que eu organizei, simplesmente porque era apenas um treino e eles não estão levando isso muito a sério mesmo. Eu apontei que todas as outras crianças da equipe tinham chegado na hora na noite passada e estavam se aquecendo.
Eu estava tão tentado a dizer, bem, isso é uma posição voluntária. Se você quer definir a escalação, você pode treinar no próximo ano. Mas, em vez disso, tive que acalmar a situação dizendo que não era sobre as habilidades do filho dela, porque, literalmente, não era, mas era sobre ele chegar atrasado para os aquecimentos e o fato de que eu já tinha montado a escalação. Ela então pegou o telefone e começou a reclamar de mim, ficando perto do banco o jogo inteiro, e honestamente isso me faz perceber que treinar é um trabalho ingrato e que pessoas assim sugam toda a diversão dele. Sim, essa mulher está sendo muito irritante. Se ela quisesse que o filho dela rebatesse mais acima na ordem, ela só precisava chegar na hora, isso é tudo o que ela precisava fazer. Mas, em vez disso, ela quer reclamar e agir de forma estranha. Provavelmente, o filho dela nem é tão bom no beisebol mesmo, vamos lá. Então, eu não a culpo por estar frustrado. Essa mulher estava sendo muito chata e talvez, da próxima vez, se ela quiser que o filho dela rebata mais acima na ordem, ela possa chegar na hora e levar isso mais a sério. História 5. Hoje eu cometi um erro ao servir um cliente um copo alto de molho de soja em vez de vinho tinto. Acabei errando ao servir um cliente um copo inteiro de molho de soja em um copo de vinho pressupondo por engano que fosse realmente vinho tinto, e nunca me senti tão constrangido em toda a minha vida. Aqui está o que aconteceu, e isso na verdade ocorreu há um tempo, mas me marcou tanto que penso nisso anos depois toda vez que alguém pede um copo de vinho tinto. Quando eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar no meu primeiro emprego como garçom em um restaurante japonês de sushi de propriedade familiar local. Era algo em pequena escala, com apenas 10 a 12 mesas, e eu era o único garçom, já que eles não tinham muitos clientes. O restaurante era de propriedade de uma senhora idosa, mas o filho e a filha dela administravam o restaurante naquela época, embora ela ainda trabalhasse nele. Eles também moravam em uma casa nas proximidades. Frequentemente, transportavam coisas de volta para o restaurante, mantendo muitos suprimentos e alimentos em sua casa. Trabalhei lá por alguns meses. Uma noite, uma mesa pediu um copo de vinho. Nós mantínhamos as garrafas de vinho tinto em um local diferente no restaurante em comparação com os vinhos brancos, e os mantínhamos na geladeira da cozinha. Como eu estava ocupado, em vez de ir até a outra extremidade do restaurante, peguei uma garrafa de vinho quase cheia na ponta do balcão de sushi, um local onde eu descobri mais tarde que eles costumavam guardar alguns de seus itens pessoais. Eu servi o copo e levei-o para o cliente, que era uma mulher com sua família. Pouco tempo depois, eles me pararam e ela disse que o vinho dela não estava bom. Estava amargo e incrivelmente salgado. O marido dela disse que nem parecia vinho, mas sim molho de soja. Eu troquei olhares perplexos com eles, me desculpei e peguei o copo de volta, dizendo que abriria uma nova garrafa só para eles. Caminhei até o balcão onde estavam o filho do dono, que era um chefe de sushi, e um senhor idoso que fazia parte da família. Eu contei a eles que o vinho estava com gosto ruim e eles foram desdenhosos, apenas me disseram para pegar um copo novo para eles. Então, mencionei que eles disseram que também parecia molho de soja, e meu chefe parou literalmente de rolar o sushi, olhou para cima com uma expressão horrível no rosto, virou-se para o senhor idoso e começou a falar em outro idioma. Quanto mais eles falavam, mais meu estômago afundava. Meu chefe me disse que o outro chefe de sushi pegou uma garrafa vazia de vinho e a encheu com molho de soja só para levar para casa, mas deixou-a na ponta do balcão. Ele confirmou que eu havia acabado de servir a eles um copo de vinho com molho de soja. Peguei um novo copo para eles, expliquei o que aconteceu e pedi desculpas várias vezes. Meu chefe também veio, pediu desculpas e retirou todas as bebidas da conta deles. Eles riram da situação e continuaram voltando depois disso, sempre me fazendo sentir constrangido ao mencionar o incidente. Agora, toda vez que alguém pede um copo de vinho tinto, estou honestamente completamente aterrorizado. Essa é realmente uma história engraçada. Imagine só estar tentando fazer o seu trabalho e trabalhar no restaurante de sushi quando você tem 18 anos. Um casal pede vinho tinto, você tenta servir um copo, mas em vez disso, acaba servindo molho de soja. Primeiro de tudo, deve ter sido muito nojento. Provavelmente, você perceberia imediatamente que não era vinho, mas sim molho de soja puro. Escute, eu adoro molho de soja, assim como todos os outros. Sempre que peço sushi ou comida chinesa, coloco molho de soja por cima da comida. Ele adiciona um pouco mais a uma refeição já deliciosa.
Mas beber diretamente isso, sério, me dá ânsias. Isso soa realmente nojento e consigo imaginar o quanto isso deve ter sido chocante, literalmente dar um grande gole nisso. Felizmente, eles levaram a situação de forma esportiva. Eles não surtaram e não fizeram um grande escândalo. Então, espero que da próxima vez que você vir uma garrafa de vinho tinto na bancada, você verifique com os outros chefes de sushi só para ter certeza de que é o que está escrito. Tenho certeza de que você não vai cometer esse erro novamente tão cedo.